Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Ortega, sou aluno de doutorado do PPGI. Eu já participei dessa disciplina de seminários ano passado com o professor Queiroz. Eu sou orientado pela professora Maristela e tenho como orientador o professor Leandro Galvão, que é da Universidade Federal do Amazonas. O professor Leandro, ele é aluno de pós-doc aí na UNB, está sendo orientado pela Maristela e ele entrou como meu orientador. Inclusive eu conheci o professor na disciplina de seminários, onde eu mudei totalmente a minha área de atuação no doutorado dentro dessa disciplina de seminários, assistindo outros colegas. Eu quero agradecer aqui ao professor Queiroz por me dar essa oportunidade de apresentar remotamente, porque eu não moro em Brasília. Eu já terminei todas as minhas disciplinas, estou somente com orientação agora, partindo para a fase final. Então, muito obrigado, professor Queiroz, muito obrigado, professor Nalon, por ter me dado essa oportunidade. Fica mais fácil. Eu moro a 300 quilômetros de Brasília, moro em Ceres, aqui em Goiás. Mas vamos lá, o meu trabalho é o impacto dos problemas de Parsons com distratores no ensino e aprendizagem de programação introdutória, um estudo multi-institucional. À medida que nós vamos vendo o trabalho aqui, eu vou tentando mostrar para vocês o que são esses termos. Eu sou professor da UEG, Universidade Estadual de Goiás, e praticamente 90% dos nossos alunos são oriundos de escola estadual, escola pública. Então são alunos completamente diferentes do que a gente está acostumado a ver na UNB, onde tem um vestibular bem concorrido, né, os alunos são bem selecionados, que não é a minha vivência. Então por isso que eu optei a partir para essa área de informática na educação. Eu já fui diretor daqui do meu campus durante 8 anos, 2 mandatos, e sempre tive uma angústia muito grande em relação à permanência de alunos em cursos de informática. Quando eles se deparam com programação, há uma deficiência muito grande de reprovação, de evasão. Então essa área me puxou mais. Então eu saí da área de engenharia de software, eu trabalhava com a professora Janaína e parti para a educação para tentar ajudar meus colegas aqui em alguma coisa. Foi aí que eu descobri o professor Leandro, numa apresentação em seminários, falando sobre problemas de Parsons. Eu dividi essa apresentação aqui em 6 pontos: introdução, objetivos, revisão bibliográfica, proposta, resultados e conclusão. Eu vou ter que ser bem rápido aqui, né? Que as apresentações nossas aí são curtas. Mas vamos lá, a introdução. Eu já falei mais ou menos o que é que eu trabalho, né? Onde eu estou inserido, meu contexto profissional. E o meu problema é na programação introdutória, que apresenta elevadas taxas de reprovação, evasão e retenção. Vocês fizeram uma pesquisa rápida no Google aí, vocês vão ver várias reportagens, alguns artigos. Existe um artigo muito interessante da USP de levantamento de reprovação de alunos de primeiro semestre em disciplinas de programação. Chega de 30 a 50%. E isso causa retenção, desistência do curso, e isso é uma coisa geral. Em universidades de mais interior, onde os alunos provêm de escolas públicas, que é o meu caso aqui, essa taxa é maior ainda. Então, aprender programação exige dominar simultaneamente lógica e sintaxe para a resolução de problemas, e esse processo impõe elevada carga cognitiva aos estudantes iniciantes. E essa carga cognitiva também, vou falar muito dela aqui, que é o foco da minha tese junto com problemas de Parsons. Então, esse desenho aqui mostra o problema, né? O problema levantado. Na programação introdutória, demanda uma alta carga cognitiva, a carga cognitiva extrínseca, que é aquela carga de trabalho, né? Aquela carga que o aluno tem que usar o raciocínio para desenvolver a lógica do problema, mais a sintaxe, que tem que decorar, né? Da linguagem, no caso. E isso tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem, que esse aluno chega com uma deficiência muito grande de inglês básico, não tem, matemática básica não tem, então esforça muito essa carga cognitiva para resolver problemas de programação. E o que tem embaixo aí, vocês estão vendo a reprovação na disciplina, retenção e até a evasão. Só para cargos de números, a minha turma de lógica e programação desse ano, eu comecei com 36 alunos. Semana retrasada foi a última prova, eu acho que eu entreguei prova para 17 alunos. Vocês têm a noção. Então, o que são problemas de Parsons? Né? Os problemas de Parsons são exercícios de programação onde blocos de código são apresentados fora de ordem. Ela foi criada por Dale Parsons. Dale Parsons era uma professora de uma escola politécnica, né? Acho que deve ser muito parecido com os nossos IFs aqui no Brasil, lá de Nova Zelândia. Ela bolou essa metodologia em 2006, junto com Patrícia Haley. Ela pegou um código correto de algum exercício, separou em blocos, um quebra-cabeça, embaralhou e deu para os alunos resolverem. Os alunos, então, começaram a prestar atenção, né, mais na resolução da lógica do problema e esqueceu a sintaxe, não precisava decorar onde que tem ponto e vírgula, onde que não tem chave, onde que fecha parênteses, né? Então diminuiu essa carga cognitiva na resolução de problemas. Então o aluno não escreve código, recebe blocos, organiza os blocos e constrói a solução. Então essa aqui é uma foto até de um artigo, de uma revisão sistemática dessa Erickson, nós vamos falar dela agora,
Ericsson e outros, que ela fez uma revisão muito grande, a principal que tem até hoje, foi aqui em 2022. Isso aqui é da plataforma Runstone, não sei se já ouviu falar, é como se fosse um Moodle americano lá, que eles põem lá esses repositórios de disciplinas. Então isso aqui é um código em Python, onde cada linha é um bloco, então o aluno pode pegar esse bloco, reordenar aqui, checar a solução, pode, se começar a dar muito trabalho para ele, ele reseta aqui, né, o quebra-cabeça, e aqui tem um feedback, se está certo ou não, então é mais ou menos isso aqui. O objetivo geral do meu trabalho é investigar o impacto da utilização de distratores, que é uma variante de problemas de Parsons, eu vou falar sobre essas variantes, sobre a aprendizagem de programação introdutória. E os objetivos específicos, a gente vai mensurar o impacto desses distratores, e eu vou falar por que eu estou sendo mais específico nessa variante. A gente vai mensurar se a utilização dessa variante em relação ao desempenho do aluno, a carga cognitiva, se é melhor, se é pior, a autoeficácia, o engajamento do aluno, e a diferença entre os grupos de aplicação e os grupos de controle que a gente teve na nossa pesquisa. Voltando aqui na revisão bibliográfica, eu me baseei a minha revisão bibliográfica em cima dessa revisão sistemática da Barbara Erickson, que foi composta por todos esses pesquisadores aqui, de 3 países diferentes. Temos aqui, ela é americana, teve o Paul Denny, que é da Nova Zelândia, que é o país oriundo da Parsons lá. Tem esse brasileiro, que é o Rodrigo Duran, que na época que foi feita essa revisão sistemática, ele estava no IFMS, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Hoje, o Rodrigo Duran está em Brasília, está no IFB, Instituto Federal de Brasília. Inclusive, o Rodrigo Duran, ele já está confirmado para a minha qualificação. Então, eu vou defender um trabalho que ele fez parte da maior revisão sistemática. Então, os outros são americanos, da Finlândia. Então, tem Estados Unidos, Brasil e Finlândia. Então, você vê que foram vários pesquisadores e essa revisão sistemática é bem completa, bem definida. E eu me baseei todo o meu trabalho em cima dessa revisão sistemática. Quais foram os tipos de problemas de Parsons que a Barbara Erickson fez? Porque ela fez o levantamento de 2006 até 2022. Então, ela encontrou o básico, né? O problema básico, que pega o código puro e ordena ele. Esse aqui foi o original. Eles inventaram esses com distratores, eu coloquei em negrito aqui, que são blocos extras desnecessários. O que são distratores? Você faz o código correto e insere, né, nas linhas do código, linhas que não tem nada a ver com a resolução daquele problema. Ou então que tem alguma coisa a ver, mas está diferente em algum item lá. Um tipo, que tinha que ser string, você coloca inteiro, numa variável. Você faz alguma diferença naquela linha que ela se torna errada para a resolução do problema, ou que ela não tem nada a ver. Isso que chama distratores. E o aluno tem que ver que ele vai embaralhar aquilo lá, vai sobrar algum código que ele vai falar que aquele lá não vai estar, que aquele bloco não faz parte da resolução. É isso, basicamente é isso. Encontrou essa outra variante fade, partes do código que são omitidos, né? Em determinada parte da linha lá, por exemplo, você vai utilizar, tem uma linha onde você tem uma estrutura de repetição, um for. O for tem as 3 partes, né? Você inicializa o contador, tem a condição de parada dele e o incremento. Você pode tirar uma dessas 3 partes e o aluno tem que complementar. Além dele ter que organizar, ele vai completar aquela parte que está faltando. Seria mais ou menos esse exemplo. E os adaptativos, que eles ajustam dificuldade automaticamente. Isso aqui não seria nem uma variante, mas uma forma da aplicação dos problemas de Parsons, né? À medida que ele vai avançando com o conteúdo, ficando mais expert, você vai dificultando os exercícios. Então foi isso aqui, foi os tipos de problemas que ela achou de 2006 até 2022. As principais descobertas dela. Ela viu que, em várias pesquisas, a aplicação de problemas de Parsons teve uma eficiência de tempo, aprendizado singular em menos tempo. Os alunos começaram a aprender mais rápido do que o aprendizado convencional, onde tem aquela tela preta ou branca lá de um código, né, a tela branca com tela limpa, né, desculpa, para fazer o código do zero. Então ele estava aprendendo muito mais rápido em menos aprendendo a mesma coisa em menos tempo. Diminuiu essa carga cognitiva, onde o aluno passou a despreocupar com erros de sintaxe, né, erros de ponto e vírgula, erros de chaves. Todo mundo de vocês já passaram por aquele choque inicial em programação, né? Então ele foca mais na lógica e não na sintaxe. E maior engajamento, especialmente para iniciantes. Então os alunos tinham uma aula inicial convencional, aí ficavam lá, né, naquela de começar código do zero, toda aquela dúvida. Depois o professor inseria os problemas de Parsons e eles empolgavam mais a fazer mais exercícios, porque ficava mais fácil de resolver o problema. Quais foram as lacunas de pesquisa dela? Diversidade de contextos educacionais e geográficos, eu coloquei em negrito aqui. Interface do usuário e impacto na carga cognitiva. Mensagens de erro e feedback adaptativo, que lá naquela tela daquele exemplo lá, alguns sistemas iniciais não mostravam os erros, né, de acordo com o que o aluno entendia. E estudos longitudinais sobre retenção e transferência. Então eu deixei em negrito aqui porque isso aqui é mais a base do meu trabalho. Diversidade em contextos educacionais e geográficos e estudos longitudinais sobre retenção e transferência. Muito pouco estudo falando sobre isso, ou quase nada. Então, baseado naquela revisão sistemática, a gente resolveu fazer atualizando a dela. Já que a dela era a mais importante, que aconteceu até 2022, eu resolvi fazer uma revisão sistemática de 2022 até 2026. Eu já escrevi um artigo, que está omitido para revisão, eu submeti ele ao SBI, né, que é o Simpósio de Informática Brasileiro,
Simpósio de Informática na Educação, Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, que acontece agora, ele é nacional, acontece em Goiânia esse ano. Ele submeti ele, tá para receber essa resposta aí essa semana, se der tudo certo. Então eu fiz o quê? Eu peguei toda a forma, todas as regras da revisão sistemática da Bárbara e atualizei. Fiz ela novamente com algumas adaptações. Eu utilizei a mesma string de busca, utilizei as mesmas bases que ela buscou, fiz a técnica de forward snowballing, não sei se alguém já viu, para mim isso que era novidade, ela pegou todos os artigos citados pelo artigo base, o artigo base dela é o artigo de criação do problema de Parsons, né? E pega todos os artigos que citaram ela, eu peguei todos os artigos que citaram a criadora de Parsons e que citaram a Ericsson também, e fiz e comecei a utilizar as IAs, né? Porque até 2022 a gente não tinha ferramenta de IA, foi final de 2022 que o ChatGPT tornou-se público. Então eu utilizei duas ferramentas de IA que trabalham com revisão para a gente fazer um teste aqui para ver o que vinha. Então eu peguei as strings de busca, transformei em prompt, pedi para o Elicit o consenso e trazer dados. Eles acharam 1000 artigos aqui, 996 artigos aqui. Dentro desse mesmo prompt eu já coloquei os critérios de inclusão e exclusão. Fomos filtrando aqui, chegamos em 53 artigos de 2022 para cá. Uma coisa interessante que eu quero citar aqui é o seguinte, nesses critérios de inclusão e exclusão, eu fiz juntamente com o meu orientador e utilizamos o coeficiente kappa para ver como que estava o nosso consenso, né, de incluir e excluir artigos. Entre nós dois, nós tivemos o coeficiente kappa, ele vai de -1 até 1. Quanto mais próximo de 1, mais perfeito é o pensamento, né, tá mais concordante. Nós dois, humanos, tivemos um coeficiente kappa de 0,86. Né? A partir de 80 é quase perfeito, que eles falam lá. E eu peguei o notebook LM, joguei toda a planilha com todos os artigos, esses 234 aqui, indiquei para ele os critérios de inclusão e exclusão e fizemos a comparação, o coeficiente kappa do notebook LM com o nosso consenso. Deu um coeficiente kappa de 0,53, se não me engano. Então, que é considerado moderado. Então, para quem tiver a intenção de fazer revisão sistemática e baseando só em IA, não vai nessa não, porque ainda não está muito bom ainda não, tá? Mas vamos lá, eu tenho 15 minutos já. As principais descobertas da nossa revisão sistemática. Expansão metodológica. Então, a ampliação do uso de problemas de Parsons para outros domínios, não só programação, não só para disciplinas introdutórias, né? Então, teve aqui, incluindo lógica proposicional, SQL, expressões regulares, programação funcional, engenharia de software e provas matemáticas. Nós achamos 10 artigos de um autor que ele utilizou problemas de Parsons em provas matemáticas. Surgimento de novas variantes, né? Além das variantes citadas, apareceram microproblemas de Parsons, problemas de Parsons Chunk, problemas de Parsons com lacunas, né? Entre outros. Mas o que interessa para nós é porque esses surgimentos aqui não estão muito... não tem muita pesquisa, eles criaram a variante, mas com muito pouco estudo em cima. E crescente integração com o IA. Isso aí, lógico que aparecer, que 2022 para cá nós tivemos acesso à inteligência artificial, né? Alguns estudos passaram a investigar o uso de LLMs, tanto para geração quanto para resolução automática de problemas. É muito interessante, depois para ver isso na revisão temática. E as principais lacunas. É aqui que eu coloquei, voltamos aos distratores. Lá na revisão temática da Bárbara, apareceu isso aqui, discordância entre distratores. Ou discordância sobre os distratores. Autores diziam que ela funciona, que distrator é bom, outros falam que é ruim, outros falam que atrapalha, outros falam que depende. E eu achei esse mesmo problema. Continuou ainda alguns autores falando que é bom, que outros é ruim. Então, esse aqui é a principal lacuna. Então, foi onde a gente quis atacar nesse estudo aqui. Outra coisa, não existem estudos multicêntricos brasileiros investigando o impacto dos distratores. Na verdade, nós achamos 2 artigos de pesquisadores brasileiros apenas. O Santos, em 2025, ele desenvolveu uma ferramenta chamada Parson Flow. Desenvolveu essa ferramenta, teve uns 2 artigos dele. E esse Sanhuesa, que ele é chileno, e ele utilizou algumas poucas turmas no Brasil para a aplicação disso, para essas parcerias, né, entre pesquisadores. Nada mais do que isso. Então isso não é uma coisa muito nova no Brasil. Qual que é a proposta nossa? Eu tenho apenas uma questão de pesquisa. Qual o impacto da utilização de distratores em problemas de Parsons sobre variáveis relacionadas ao aprendizado de programação introdutória em estudantes brasileiros? Essas variáveis aqui é que a gente vai mensurar a carga cognitiva. Esse aqui é o resumo da nossa metodologia, é baseado em 2 etapas. A gente tem a primeira etapa, né, a etapa 1, início e ambientação com o aluno. Nós temos a plataforma CodeBench, eu vou mostrar ela aqui agora, que é o que a gente utiliza para a gente desenvolver os nossos problemas de Parsons. Então, a gente tem nessa primeira etapa aqui o cadastro de termos de consentimento, são aqueles cadastros que a gente submeteu o projeto à plataforma Brasil, né, para ter a aprovação do comitê de ética. A gente está trabalhando com seres humanos, então a gente tem a aplicação de todos os termos de consentimento. O mapeamento do perfil do aluno, ele acessa o CodeBench, ele já começa
responder alguns questionários sociodemográficos, experiência prévia em programação, e na sua primeira lista de exercícios é como se fosse um tutorial, porque o aluno não sabe o que é Parson, como que resolve um problema, a gente criou uma lista de exercícios, onde ele resolve isso e vai ambientar com a plataforma. Então são 5 encontros desenvolvidos durante todo o semestre, nós começamos no final de fevereiro, iniciaram algumas aulas, fevereiro, março, terminando semana passada, se não me engano, acho que foi a última turma. E a partir do segundo encontro, ele já começa a entrar, quando ele entra na plataforma, ele responde um questionário de avaliação de autoeficácia, vai resolver a lista de exercícios, varia entre 4 a 6 exercícios, dependendo da lista, e no final de cada lista, ele responde alguns questionários para a gente avaliar a carga cognitiva, né? Nós temos alguma metodologia, existem algumas metodologias para avaliação de carga cognitiva. Então, esse ciclo aqui se repete até o 5º encontro. E cada encontro, à medida que o professor da disciplina ele vai avançando no conteúdo, a gente vai adicionando esse conteúdo nos exercícios. Então, o segundo encontro é programação sequencial, que é o início da disciplina, depois tem estudos condicionais, repetição e assim por diante. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque o tempo está acabando. Sei que o professor é meio rigoroso com isso aí. Essa aqui é o miolo da tela do CodeBench, é isso aqui que o aluno vai ver. Eu sei que o professor também vai falar aí sobre essas letras aqui, mas eu não vou ler, só para ter uma noção visual. Aqui tem o enunciado do exercício, as dicas para ele, de dados de entrada, de saída. Aqui está o código embaralhado, ele vai pegar esse código e arrastar para cá e vai organizar isso aqui. Vai clicar nesse botão aqui para ele ver se está correto. Ele vai executar, aqui está o terminal, que vai dar a resposta para ele. Se tiver correto, ele pode submeter isso aqui como certo. Certo? Essa é o que o aluno tem que fazer. Participantes dessa pesquisa são 5 instituições de ensino, tem a UEG, da qual eu faço parte, tem o IF Goiano, Instituto Federal Goiano, IFB, que é o Instituto Federal de Brasília, a UNB, vocês aí, a UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Nós conversamos com 29 professores de 29 turmas diferentes de primeiro período e nosso foco é atingir 1.000 alunos. Aqui já começam algumas limitações do nosso trabalho. Alguns professores que a gente conversou, se dispôs a ajudar, fizemos o cadastro da plataforma, fizemos todo o ensino e alguns desistiram. O professor sabe como é que funciona essa parceria aí, né, professor? E 1.000 alunos. A gente colocou esses 1.000 alunos baseado na quantidade de matrículas, quantidade de vagas ofertadas no vestibular. Quase nenhuma turma lotou. Turma com 40 vagas, 35, 30, então isso aqui vai cair de 29 para 22, e esses 1.000 alunos devem cair para uns 800 alunos. Então o nosso delineamento experimental é assim, em cada turma separamos em 2 grupos, grupo A e grupo B, a gente separou isso aqui baseado no número de matrículas, final par, final ímpar. Tem aquela primeira lista, que ele vai aprender a mexer. Aí que é a lista 0, né, que é o tutorial, a partir da lista 1 ele vai receber exercícios sem distratores, e a partir da lista 2 com distratores. Aí, então ele vai alternar entre lista 1, lista 2, lista 3 e lista 4. Ele vai resolver exercícios sem distrator com distrator, e assim por diante nas outras turmas. E ao final de cada lista, a gente recebe as informações para avaliar a carga cognitiva, que ele vai falar mal desse aqui, bem desse aqui, e assim por diante. Os resultados, a plataforma nossa já está operacional, que é o CodeBench, já está ativo, em produção, utilizamos ela todo esse semestre. Temos vários exercícios já desenvolvidos, temos um pacote de exercícios já feitos. As aplicações em andamento, terminamos semana passada. Os dados estão sendo coletados, os dados a gente vai coletar através dos logs do sistema, é muita informação para a gente levantar agora, muitos logs gerados por eles. E a gente está desenvolvendo um pipeline da análise desses dados. Os dados coletados desses logs, eu separei alguns aqui, é o tempo que ele demorou para resolver aquele exercício, quantos movimentos ele fez para resolver o quebra-cabeça, quantas vezes ele testou aquilo lá, e se ele acertou ou não quantos exercícios. E dentre outros, são vários. E a conclusão do trabalhos futuros é o seguinte, o que a gente espera? Isso espera ser o maior estudo brasileiro, não tem nenhum parecido desse tamanho, multicentro, nós estamos com 5 instituições no Brasil, desde de Manaus, do Amazonas até aqui. Evidências para professores, todos os professores engajados conosco estão esperando as respostas disso. E apoio ao desenho para problemas de Parsons. O próximo passo agora é terminar a coleta, a gente está recebendo os dados ainda da nossa plataforma. A gente vai fazer análise estatística, já produzi 2 artigos, estou esperando respostas ainda. E minha defesa está marcada para final de agosto agora. Então é isso, muito obrigado. Eu sei que eu passei o tempo aí, professor, me desculpe. E se tiver algumas perguntas, ele vai me ligar e estou aqui para responder. Muito obrigado a todos.